O presidente Michel Temer sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2018 com apenas um veto, a verba complementar de R$ 1,5 bilhão ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Para falar sobre esse tema, conversamos com Luiz Antônio Namura, educador e presidente da Planeta, empresa que desenvolve e implanta projetos educacionais inovadores em parcerias com secretarias de educação no interior de São Paulo. Olá, Luiz, tudo bom? Tudo bem, Vivian? Tudo jóia. Luiz, o veto derruba duas emendas apresentadas pelos parlamentares durante a tramitação da proposta, que previam uma verba complementar de R$ 1,5 bilhão ao Fundeb. Eu gostaria de saber qual o impacto que isso terá com esse corte. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Falar desse assunto é sempre instigante. O impacto é sempre de ordem que você perde qualidade na educação. Se a gente não prioriza a educação, nós não vamos ter um país do futuro. Esse tipo de justificativa que você precisa cortar esses recursos em função de dotações orçamentárias, a gente escuta há 30 anos no Brasil. Na sua casa, na minha casa, nós temos um orçamento. E quando o orçamento está curto, você prioriza aquilo que é fundamental. Não entender que educação de qualidade, não apenas educação, é fundamental para o desenvolvimento do país, é sonegar às futuras gerações uma oportunidade igualitária. Então o impacto é extremamente dolorido, não no curto prazo apenas, mas no médio e longo prazo, porque o link entre o futuro de uma criança e o presente que nós temos é feito pelo professor. É o professor que transforma essa criança num cidadão. Durante muito tempo nós viajamos em muitos locais, principalmente em Singapura, que é um centro de excelência para a formação de professores. Lá os professores, isso eu vi, dão autógrafos. Aqui quem dá autógrafo são pessoas da mídia. Não tenho nada contra isso, mas a valorização dos professores é fundamental para que a gente construa um país do jeito que a gente quer. Inclusive, o senhor até acabou de comentar, a justificativa do presidente foi exatamente essa, que se mexesse no Fundeb, poderia causar um desequilíbrio das contas públicas. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Exatamente esse. Você tem que saber o que você prioriza. Quando você tem R$ 1,7 bilhão para o fundo eleitoral, então você está priorizando o presente. As eleições são importantes, nós estamos num processo democrático, claro que são importantes, mas isso pode ser financiado por outros setores e não tirar esses recursos da educação. Ou seja, nós estamos matando o futuro da nação, isso há mais de 40 anos que nós matamos o futuro da nação, quando nós não alocamos recursos necessários para a formação de professores, porque, como eu disse, eles são o elo entre a criança do presente e o cidadão que nós vamos ter no futuro. Em relação a essa nova realidade orçamentária, quais seriam então as prioridades da educação? Eu diria a seguinte coisa, tem uma frase que eu gosto muito, que educação sem recursos é utopia, recursos sem gestão é sangria. Então a prioridade é você investir em gestão na educação, para inclusive recursos que às vezes são desperdiçados, porque em todas as áreas humanas existem desperdícios, você possa melhorar a gestão, tanto a gestão das secretarias de educação, das unidades escolares, quanto a gestão na sala de aula, que é a regência na sala de aula. Então, para essas duas coisas você precisa de gestão. Para a sala de aula especificamente, eu investiria em modernização das metodologias educacionais. O aluno que você foi e que eu fui, Vivian, não é mais o aluno que está na sala de aula. Se comunicar com esse aluno, despertar o interesse pela educação nesse aluno, é função fundamental do professor e ele precisa ter o ferramental para isso. E o ferramental se chama metodologia. Hoje, nos países mais desenvolvidos, como Finlândia, como Singapura, que eu citei, se estudam 30, 40, 50 metodologias adequadas a crianças com necessidades especiais, enfim, todos os tipos de públicos, faixas etárias. Então, investir em gestão para a sala de aula e gestão para a escola, para mim, é o fundamental.
Inclusive, a Planeta, ela investe, né, em projetos inovadores na rede estadual aqui de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, quais são esses projetos, qual a metodologia que vocês implantam nas escolas? Eu acho que é fundamental entender essa sua questão. Hoje, o que é mais importante é despertar o interesse dessa criança, desse jovem para a educação, que é belíssima a educação. Como fazer isso? Desenvolvendo apenas as habilidades cognitivas sobre as quais nós fomos educados no passado, isso não basta. A mulher hoje entrou no mercado de trabalho. O seu filho está ficando muito mais tempo na escola do que ficava com ela. Então a escola tem uma outra função, além do desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, que é o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais. Então essa tríade é o que hoje nós chamamos de educação 3.0. Uma educação que desenvolve as habilidades cognitivas, mas as habilidades de relacionamento social e as habilidades emocionais. As nossas crianças não estão habituadas a receber não. O não é o principal antídoto contra uma criança, um adulto que não consiga lidar com os nãos que a vida vai lhe proporcionar. Então nós precisamos formar os nossos professores para que eles desenvolvam nas crianças essas habilidades sociais. Ele não pode ser egocêntrico o resto da vida, ele tem os amiguinhos e essas habilidades sociais têm que ser desenvolvidas na escola, e as habilidades emocionais para a dureza que é a vida, para os nãos que a vida vai dar. Então, o que nós fazemos é entender quais são as demandas da educação e colocá-las em nichos, demandas que são específicas dos alunos, demandas dos professores, demandas dos gestores, demanda da família, e amarrar tudo isso com a tecnologia quando ela é necessária. Muitas vezes se coloca tecnologia na sala de aula, eu me refiro a computadores e outros artefatos, e a tecnologia principal, que é a tecnologia de saber lidar com o ser humano, não se coloca na sala de aula. O termo tecnologia tem que ser entendido na sua abrangência, não apenas pensar em gadgets, em equipamentos que se colocam na sala de aula. Tecnologia, para dar uma boa aula, se chama didática. Então nós precisamos desenvolver nos nossos professores essas habilidades para que eles estejam capacitados a formar cidadãos conscientes, críticos, reflexivos, e que isso não seja apenas um discurso. Então o que nós fazemos é isso. Nós pesquisamos durante muitos anos quais eram essas demandas, criamos alguns livros que dizem estas são as demandas, esses são os problemas que os educadores gostariam de ver resolvidos, e fomos buscar parcerias no Brasil e no mundo para desenvolver. Então fizemos parcerias com Harvard, com MIT, com o ITA aqui em São José dos Campos, com a Pró-Reitoria da USP, enfim, centros de excelência que poderiam nos dar soluções para aquelas demandas que os professores nos relataram. Isso forma um portfólio de soluções que são apresentadas a esses educadores, e desse portfólio eles escolhem aquilo que foi diagnosticado como problema que pode ser resolvido por essas soluções. Bacana, Luiz. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, deixo um abraço e um beijo para os educadores, e lembrando que a profissão que esses educadores têm é a mais nobre de todas. Uma vez em Singapura me disseram a seguinte coisa: o que você quer ser quando crescer? Essa foi uma pergunta feita aos alunos, e todos eles queriam ser alguma coisa, médico, advogado, cientista, nenhum à época queria ser professor. 40 anos depois de um investimento maciço em educação, você pergunta para as crianças o que eles querem ser, médicos, engenheiros, advogados, mas hoje eles também dizem, quero ser professor. E quando você pergunta o porquê, eles dizem, porque professor forja o futuro da nação. Um beijo no coração. Obrigada, Luiz. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até o próximo programa.